Boa noite, meninas que já chegaram. Vi aí que a Lu já chegou, né, Lu? A Eneida aí de Bambuí. A Aida também. Pessoal, hoje eu demorei para enviar os certificados, mas eu consegui enviar hoje de manhã. Depois vocês conferem, por favor, tá? Para quem participou na semana passada, se recebeu os certificados, está tudo ok. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês me avisem, tá? Pode me encaminhar para aquele e-mail que vocês estão acostumados a receber mesmo, tá? A Andréia está aí, bem-vinda, viu, Andréia? Valéria, boa noite. Quem mais? Ah, vi que a Ione também tinha chegado, né? De Lusiana, Goiás, bem-vinda, viu? Ivonete também está aí com a gente. Vai chamando o povo aí nos grupos. Gente, hoje foi um corre-corre, eu só consegui mandar agorinha, né? Para lembrá-los aí de entrar. Ei, Patrícia, bem-vinda, viu? Deixa eu ver se tem alguém. A Glória também está aí, bem-vinda, Glória. Eneida, a Deise chegou, ela está sumida da quarta-feira, ela sentiram falta dela. Fala que eu mandei uma abração aí para ela, tá? Deixa eu ver mais quem está aí. Auxileia também tá, boa noite. A Valéria está dando retorno aí, que já recebeu, né, o certificado, tá tudo ok. A Patrícia também. Ei, Lucimar, bem-vinda. A Demi chegou por aí, Demi, me dá um oi se tiver chegado. Ah, tá. Eneida, você até comentou mesmo que não tinha recebido, que deu um erro no e-mail, né? Depois eu vou anotar aqui para eu lembrar de te enviar. Você me comentou isso na semana passada e eu acabei esquecendo. Aí, Eneida, o certificado que você não recebeu foi da semana anterior, né? Não foi da semana passada, não, tá? Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. E Paula Rafaela e Paula Silva. Hoje eu fiz bagunça, sabe? Numa das Paulas, porque eram duas que tinham participado aí da live na semana passada. Eu acho que eu mandei errado, mas depois eu consertei. Depois vocês olhem lá, tá? Uma das Paulas recebeu 2 e-mails, um eu coloquei certificado correto, porque na hora que eu fui anexar eu não vi. Tá, combinado aí, viu, Eneida? Se qualquer coisa você me manda um e-mail também me lembrando, se eu demorar a te responder, viu? Deixa eu ver mais quem chegou. Perdi aqui. Ah, sim, a André já cumprimentei. Ah, tá. Dá mesmo, tô com saudade dela. Ô, Lu, tem hora que eu consigo verificar. Às vezes dá algum erro na hora que volta para mim. Às vezes é o Gmail que foi escrito errado. Às vezes eu consigo identificar o erro e eu reenvio. Mas tem vezes que não tem jeito mesmo. Aí coloco, mesmo eu tentando fazer ajuste, às vezes passa alguma coisa que eu não consigo. Mas aí eu consegui te enviar o seu, Lu. Se estava alguma coisa errada, eu consegui rever. Ei, Luiz, bem-vindo, viu? Delícia tá aí, ó, com o Luiz com a gente do Fono, nos ajudando também nessa empreitada. Podem ficar à vontade para poder perguntar, para poder contribuir. Ei, Nazaré chegou, a Paula Rafael. Ah, tá. A Paula falou que vai olhar. Depois você me acha que foi a outra Paula. Eu mandei o seu para outra Paula. Mas no final das contas deu certo. Ei, Renata, bem-vinda, viu? Renata Macedo, minha aluna. Sabe, tem mais aula aí com a minha equipe da psicopedagogia. Josenilda, bem-vinda. Estava com saudade da Josenilda também. Ok? Gente, hoje eu não vou me demorar, porque como o nosso horário de hoje é apertadinho, porque senão a gente perde tempo com a Isabela, né, que é a nossa convidada de hoje para falar sobre a psicologia. Então eu já vou. Ah, obrigada, viu, Patrícia? Patrícia está me desejando parabéns aí pelo meu aniversário. Obrigada. Valéria também chegou, a Paula. Ah, foi a Paula Silva, tá vendo, Paula? Eu tinha feito essa troca, mas eu vi em tempo, aí eu te mandei um segundo com a correção, viu? Bom, pessoal, já vou chamar a minha convidada. Minha convidada de hoje é a Isabela. A Isabela é psicóloga, ela vai falar um pouco para a gente hoje de uma das linhas da psicologia, que eu venho falando muito, com muita frequência aqui da importância, né? É importante para o TEA, mas não só, porque a gente tem que pensar na psicologia comportamental como um leque, né? Que abrange muito mais que só o TEA, mas que é muito importante nesse tripé, nesse funcionamento aí das crianças, principalmente na intervenção precoce, tanto que é importante a gente compreender esse papel da psicologia comportamental. Então, hoje ela vai falar um pouco disso para a gente.
Eu vou, né, ir acompanhando aqui nos bastidores e acompanhando as dúvidas de vocês também, à medida, né, que eu for percebendo dúvida, for percebendo alguma dificuldade aí, algo que vocês queiram saber dentro do que ela está trabalhando, eu vou fazer as interrupções e a gente vai, né, fazendo esse processo dialógico aí. Só para lembrar, antes de eu chamar a Isabela, eu certifico a live de quarta-feira, né? As meninas que já estão há mais tempo já estão acostumadas, mas se tiver alguém chegando novo aí no canal, eu faço a certificação dos nossos encontros da quarta-feira. Como que funciona? Ao longo da live, eu vou falar 3 palavras-chave. Então, geralmente eu vou falar uma no inicinho, mais no meio da live, mais no final, tá? Essas 3 palavras-chave vocês vão precisar anotar e depois eu coloco no finalzinho, assim que a Isabela encerrar, que a gente for encerrar a live, eu coloco um link com o formulário do Google, onde vocês vão ter que preencher e informar as palavras-chave. É por meio desse formulário que eu encaminho para vocês, até na próxima quarta-feira, o certificado referente ao nosso encontro de hoje, tá? Então, eu vou falar para vocês as palavras-chave ao longo aí da live, e aí vocês já vão receber esse certificado, ok? Lembrando de pedir para quem já chegou, não esquecer ao longo da live deixar o like aí, tá? É muito importante para a gente, para essa divulgação. Chegou novo no canal, aproveita para se inscrever também, ativar o sininho, porque toda vez que eu agendar uma live vocês recebem, tá? Ei, Vânia, bem-vinda. A Jô também chegou aí, bem-vinda, viu, Jô? Bom, pessoal, já vou chamar a Isabela, eu vou deixar ela mesma se apresentar, falar da sua atuação profissional, porque eu acho que fica mais tranquila aí, né, no ritmo do slide dela. Seja bem-vinda aí, Isabela, você vai vir para a tela comigo agora, já tá? Isso. Muito bem-vinda, muito obrigada, viu? Sei que você trabalhou hoje até às 16 e está aqui, né, dedicando seu tempo para a gente um pouquinho. Te agradeço demais. Vou estar aqui do seu lado, né, nos bastidores, aquilo que você precisar, você pode, né, me falando. Vou também tentando te dar um feedback dessa turma, tá? Do que elas estão perguntando, vou tentar encaixar nos seus momentos de fala, porque às vezes vai perguntar alguma coisa que você ainda vai falar, aí eu vou tentando ajustar por aqui, tá? Seja bem-vinda. Vou pedir o Thiago para te deixar na tela agora com o seu slide, e você pode ir pontuando para ele, tá? Aquilo que você quiser Tá. que muda, voltar, pode ficar à vontade. Muito Uhum. obrigada, viu, Isabela? Bem-vinda. Obrigada a você. Gostaria de aproveitar, né, agradecer você, né, Gislene, pelo convite, de estar falando aqui para vocês. Também dar uma boa noite para todo mundo que está aí hoje acompanhando. Eu vou falar um pouquinho hoje da psicologia comportamental e o trabalho no TEA. E aí, nessa apresentação, eu vou focar principalmente na gente descrever o que é a psicologia comportamental. Porque a gente sempre está falando assim, encaminha para o psicólogo comportamental, psicólogo comportamental. Mas assim, o que é o psicólogo comportamental? Qual que é a diferença de um psicólogo comportamental para um outro psicólogo? O que é isso, assim, né? Que bicho é esse, né? Esse psicólogo comportamental. E aí, eu vou falar um pouquinho, né? O meu nome é Isabela, tá? Aí pode passar para me apresentar o slide. Então, aí quem sou eu, né? O meu nome é Isabela Merick Mendes, eu tenho 24 anos, formei em 2019 em Psicologia pela PUC, eu sou pós-graduanda em Direitos Humanos, Saúde, Acessibilidade e Inclusão. Eu trabalho na área da inclusão desde muito nova, foi o meu primeiro emprego. Com 16 anos já estava trabalhando na área da inclusão. Eu era monitora de uma criança com deficiência intelectual, acompanhava também um que tinha TDAH. Então, assim, desde muito nova eu venho trabalhando nessa área e até mesmo por conta deles que hoje eu estou na psicologia, que eu me apaixonei pela área, principalmente pela área da educação, que é onde eu trabalho hoje, né? Eu sou psicóloga escolar e clínica, também atendo clínica, crianças e adolescentes. E tenho experiência no trabalho com pessoas com deficiência, porque antes também de estar trabalhando, porque eu agora trabalho na prefeitura de Brumadinho, nas escolas, né? Antes eu trabalhava na APAE, da minha cidade aqui de Igarapé. Então eu também tenho experiência no trabalho com pessoas com deficiência, né? Principalmente com essa parte, né, do autismo. Lá o público era um pouco diferenciado, né? Por questão da idade, questão também da gravidade, dos sintomas e tudo. Mas eu também tenho experiência com esse público. Pode passar. Quando a gente fala de psicologia, a primeira coisa quando a gente entra no curso de psicologia, a gente descobre que não existe a psicologia, a gente descobre que existe as psicologias. E que, assim, é uma coisa muito assim, para quem está chegando no curso de psicologia, a gente fica louco, porque
a gente tem abordagens dentro da psicologia, né? Então, uma fala uma coisa, a outra fala outra, e a gente quando entra na faculdade, a gente está muito querendo uma verdade absoluta, a gente ainda não entende muito sobre essas questões da ciência e tudo, então a gente acaba, tipo assim, não, mas como assim? A aula passada você estava falando uma coisa, agora você está falando outra. Então, é para a gente tentar entender, eu vou apresentar um pouco para vocês das psicologias que existem, né? Dessa ciência que é a psicologia. Pode passar. Eu trouxe esse livro que vai aparecer aí, ele chama Psicologias, ele tem esse nome mesmo. Ele é um dos primeiros livros que eles passam para a gente no curso de psicologia, porque é um livro de leitura fácil, qualquer pessoa consegue ler, entender, tanto que ele é dado no primeiro período, que é para a gente entender um pouco dessa ciência e como que ela se constitui, por que tantas abordagens, qual a história da psicologia. Então, se tem alguém que tem interesse na psicologia, em conhecer um pouco mais aprofundado, esse livro é um livro muito bacana, inclusive eu até deixei ele, né, para Gislene colocar lá no, no Drive, para quem quiser estar lendo, quem quiser estar dando uma olhada. Eu só não consegui o outro que eu vou apresentar depois. Ele tem na internet, só que eu não consegui achar. Mas ele também é um livro introdutório e é muito bacana para quem tem interesse na área. Pode passar. E aí, quando a gente vai falar da psicologia, uma ciência, a gente primeiro entender, assim, eu estou indo bem para trás para a gente conseguir entender, assim, quem que é o psicólogo comportamental. Porque, né, às vezes o neuro vai lá encaminha, o psiquiatra encaminha para fala assim, você tem que procurar um psicólogo comportamental, mas aí você fica assim, será que qualquer psicólogo serve? É qualquer um? E aí é isso que eu vou tentar explicar para vocês aqui, que não é qualquer um, que é um psicólogo especializado em uma área da psicologia. E aí, para isso, a gente vai falar um pouquinho do que é a ciência. A ciência é um conjunto de conhecimentos sobre fatos. Então, a gente tem um fato e a gente tem uma ciência que vai estudar aquele aspecto da realidade, vai pegar um pontinho da realidade e estudar ele. Então, para isso é o que a gente chama de objeto de estudo. Dentro da psicologia, eu queria até ver se alguém vai conseguir acertar, eu vou perguntar já antes da hora. Se alguém sabe qual que é o objeto de estudo da psicologia. Esse é tipo assim, o professor faz essa pergunta pra gente no primeiro período. E a gente fica assim, que é objeto de estudo? O que é isso? E a gente começa a chutar várias coisas, eu queria ver se alguém vai acertar. Qual que é o objeto de estudo da psicologia? É bem complexa a resposta, na verdade. Então, é expresso por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Esses conhecimentos devem ser obtidos de maneira programada, sistemática, controlada. Então, não é um achismo, não é, eu acho isso. Não, é uma coisa baseada, são estudos, tem a questão da gente fazer validação daquele estudo, então tem tudo isso. Então, eu queria pegar principalmente essa parte do objeto de estudo, que é aquele fragmento da realidade que a gente vai se debruçar para compreender. Então, qual que é o fragmento da realidade que a psicologia estuda? É isso que seria a pergunta. Pode passar. Isabela, Oi. já tem respostas aí no chat. Antes de aparecer a próxima, que vai ter a resposta, eu acho. Uhum. O pessoal já colocou aí, comportamento. Uhum. É um dos. Então, estão acertando. É de uma das abordagens. Mas aí, o geral, né? Aqui está escrito, né? Qual que é o objeto de estudo da psicologia. Assim como a antropologia, economia, sociologia, a psicologia estuda o homem. Só que isso coloca a psicologia só dentro das ciências humanas. Não caracteriza ela como uma ciência só, né? A psicologia. E aí fica a questão, né, que eu perguntei para vocês, qual que é então o objeto específico de estudo da psicologia? No geral, é o homem, né? E o homem, quando a gente fala homem, a gente está querendo dizer, né? Acho essa palavra meio horrível, mas somos todos nós, né? Os seres humanos e tudo. Então, a gente também fala da questão da subjetividade humana. Só que a psicologia, você pode passar mais um slide para mim, por favor. Na psicologia, a gente tem as abordagens. Então, a gente tem lá o estudo, o objeto de estudo geral, nosso que seria a subjetividade humana, mas dentro de cada uma das abordagens, que não são só essas três que estão aparecendo aí na tela, a gente tem inúmeras abordagens da psicologia. Essas são as três grandes forças que a gente chama, que são as principais teorias que mais têm estudos, as que mais têm
psicólogos adeptos a elas, né? Então, eu coloquei elas principais em frente ao objeto de estudo, para a gente falar, assim, um pouco da diferença. Então, tem a psicanálise, que a gente vai estar trabalhando inconsciente, o id, ego, superego, traumas da infância, a questão da sexualidade infantil, vai falar sobre a questão do desenvolvimento sexual. Aí a gente tem o humanismo, Gestalt terapia, né, que fala da experiência humana, do sentido da vida, né? E aí a gente tem o behaviorismo ou comportamental, como a gente chama aqui. É behaviorismo por conta do behavior, que em inglês significa comportamento. E aí o behaviorismo, que é a psicologia comportamental, que eu vou estar falando para vocês, ela tem como objeto de estudo o comportamento humano. E aí quem falou aí, né? O comportamento acertou o objeto de estudo do behaviorismo. O behaviorismo é uma das abordagens dentro da psicologia. Além dessas, a gente tem psicologia social, psicologia junguiana, inúmeras outras abordagens. Inclusive, essas três, a gente tem até uma rixinha, sabe? Não deveria ter, não. A gente tem umas rixas, sabe? Porque uma fala uma coisa, a outra vai lá e fala que não é isso. Mas, no fim das contas, todas trabalham com todas as realidades, né? Com os diversos problemas e tudo. Mas tem as que com mais estudos científicos embasados. Então, o behaviorismo, que seria a comportamental, a análise do comportamento, volta os estudos mais para a questão do autismo. A psicanálise, a gente tem a questão da saúde mental, é muito forte a psicanálise na saúde mental. E aí o behaviorismo é com essa questão do autismo, com trabalhar o comportamento, as habilidades sociais, TDAH, a questão do ensino, aprendizagem. Então, ela está muito, assim, atrelada à parte da educação. Mas você pode passar mais um, por favor. Isabela, Oi? vou te interromper por agora para não te atrapalhar depois. Tá. Volta para mim, nós duas. Só um pouquinho. Deu? Eu vou falar a primeira palavra-chave, mas eu queria te perguntar uma coisa antes, né, de você se aprofundar nessa questão do comportamento. Quando você fala, né, dessa questão das linhas da psicologia, e eu acho muito interessante a gente entender isso na escola, porque às vezes o que a gente quer, de fato, né, é trabalhar algo voltado para o comportamento. A gente consegue perceber, né, que a criança ou o aprendente que está ali, ele precisa de um processo, né, de clareza, de organização mesmo, de entender a função daquele comportamento, de fazer algumas ações ali para controlar aquela parte. E às vezes a gente encaminha muita, né, na maioria das vezes, para o psicólogo, e não faz essa distinção, até porque a gente não domina isso, né? E aí, muitas vezes, o psicólogo recebe e faz uma abordagem, às vezes, pouco eficiente naquele âmbito. Então, eu acho que, primeiro, né, seria uma coisa muito importante que o pessoal público aí da escola, principalmente, né, o que está aqui hoje, que é muito voltado para o TEA, ter muito cuidado com isso. Não, né, que as outras linhas da psicologia não possam contribuir para a Sim. questão do TEA, contribuem, né, e muito. Mas a questão comportamental, ela é ali uma base importante ali, principalmente para o ensino de habilidades, que a gente viu um pouquinho com a Elisa na semana passada, né? De habilidades básicas, esperar, o sentar, o comportamento inadequado, né, que é algo que a gente percebe muito nas crianças com TEA. Tanto se a gente for para a literatura, 90% das crianças com TEA, né, os indivíduos com TEA, têm algum tipo de comportamento social inadequado. E aí a gente precisa muito disso. Mas eu queria te perguntar, no contexto da escola, qual que é o maior desafio que você percebe com relação a essa criança com TEA e a questão do comportamento? Eu vejo de uma forma, eu queria que você me falasse um pouco desse olhar também da psicologia. Eu vejo que, às vezes, a nossa maior dificuldade de lidar na escola não é nem ensinar o que a gente precisa, entre aspas, ensinar para ele. Vamos pensar nas habilidades acadêmicas. Mas a gente sofre com a parte comportamental, porque ele não sabe esperar, porque ele não imita, porque ele não compreende o comando, aquele comando que você dá para todo mundo, ele não consegue pegar. Qual que é a sua visão, assim, pelo público que você acompanha e recebe na escola? Qual que é a maior dificuldade que você vê do pessoal lá da escola nesse sentido do trabalho com TEA? É parecido com isso? É diferente? Sim, é bem parecido com isso que você está falando, e principalmente com essa questão dos comportamentos que a gente chama de desadaptativos, né? Que eles são os principais dificultadores para a gente conseguir trazer essa criança
para prestar atenção na sala de aula, para ela conseguir participar de forma efetiva, para ela conseguir interagir com os colegas. E a questão também que fica muito assim é quando a gente reforça esses comportamentos, em vez da gente buscar formas de extinguir eles, né? Então, acaba que, às vezes, sem querer, né, na prática lá do dia a dia, a gente vai acabar reforçando os comportamentos desadaptativos, né? Porque questões assim, aí o menino, ele fez lá, ele não queria fazer atividade na rotina, aquela coisa toda, aí a professora deixa o menino fazer o que ele quer, né? Ele vai entender que toda vez que ele fizer uma crise, se jogar no chão, ele vai ter o que ele quer, que é não fazer atividade. Então, a gente reforça um comportamento que não é o que a gente queria, o ideal, né? Não estou falando também para a gente punir, que logo ali para frente a gente vai falar da questão da punição, mas da gente tentar ir ali pelo meio caminho, tentar conseguir pelo menos alguma coisa com ele, e da gente não reforçar o comportamento que é desadaptativo, da gente não dar atenção, da gente, né? Às vezes, as pessoas, quando a gente fala de reforçar o comportamento, acham que é só fazer uhul, parabéns, mas não é só isso, né? Tem a questão da atenção, a questão, né, de você, às vezes, falar o nome da criança, a criança já acha aquilo, assim, o máximo, né? Porque ela não tem essa atenção em casa. Então, ela busca qualquer tipo de atenção. Então, acho que o principal dificultador são esses comportamentos, né, dificultadores, e essa questão da gente, às vezes, você tá lá na terapia, você trabalha com a criança, o comportamento tá ótimo, chega na escola, reforça o comportamento que você estava tentando extinguir, em casa também reforça o comportamento que você estava na extinção, então acaba assim, né? Se a gente estivesse trabalhando assim, todo mundo em equipe, que acho que vai ser o que a gente está tentando agora, né, como psicólogo na escola, acho que assim, a gente consegue assim, um sucesso muito grande com essas crianças. Verdade. Depois eu vou deixar mais à frente, a hora que você explicar comportamento, para a gente discutir isso, mas eu acho muito interessante, né? Quando o pessoal da escola, quando o pai tem esse conhecimento do que é, da função do comportamento, né? E Uhum. entender que reforçador é muito individual, ele é muito específico para cada sujeito, né? E aí eu acho que é algo que é muito importante. Pessoal, vou aproveitar e vou falar a primeira palavra-chave. Anotem aí, por favor. A primeira palavra-chave de hoje é comportamento. Tiago vai deixar embaixo? Tiago vai deixar aqui abaixo. Assim que a Isabela voltar para a tela, ele vai colocar abaixo, tá? No link aqui embaixo. A palavra comportamento, primeira palavra. Pode ir, tá, Isabela? Aí, à medida que eu for percebendo aqui, eu vou te chamando. Tá. Pode continuar já? E aí, eu vou trazer alguns princípios da psicologia, psicologia comportamental. São os princípios básicos que a gente também passa para os pais, a gente passa também para a escola. Às vezes pode ser difícil de entender alguma coisa, mas se precisar eu volto, eu explico de novo, porque não é assim, é simples, mas ao mesmo tempo não é simples, mas é simples. Enfim. E aí, eu trouxe esse outro livro, que é Os Princípios Básicos de Análise do Comportamento, que é o primeiro livro da faculdade também que eles ensinam para a gente, que mostra, para a gente falar sobre a análise do comportamento, que é a filosofia, né, por trás da ciência da psicologia comportamental. E esse livro é bastante legal porque ele tem ilustrações. Eu vou até trazer algumas ilustrações, mais ou menos, que são baseadas no livro, para a gente discutir cada uma dos conceitos. Aí pode passar. A psicologia comportamental, ela nasceu com os estudos no laboratório. Então, ela veio, assim, revolucionando a questão da psicologia, porque a psicologia estava muito ligada a questões filosóficas, a discussões que não eram, assim, colocadas em laboratório, em experimentos mesmo, tanto que a gente fazia experimentos com os animais. O primeiro experimento, né, foi o do Pavlov, que é esse do cãozinho que está aí, que eu vou explicar. Ele fez esse experimento, né, e ele ele descobriu esse comportamento que chama comportamento respondente, que é quando a gente apresenta um estímulo e o organismo, ele responde àquele estímulo. Então, ele apresentava a carne para o cachorrinho salivava. Então, é estímulo-resposta. É quando, por exemplo, você está no escurinho, vai lá de uma vez, acende a luz. A gente fecha o olho, né, aquela coisa toda, porque
porque a pupila ainda está dilatando, está, né, para tentar adaptar aquela luz nova. Então, estímulo-resposta diz desse comportamento que é uma resposta do nosso organismo para aquele estímulo que foi apresentado. Então, no caso do cachorrinho, quando ele vê a carne, ou até mesmo a gente, né, quando tá sentindo que cheirinho de comida gostosa, tá com fome, fica lá salivando, morrendo de vontade de comer. Não é algo que a gente controla, né? É algo que é uma resposta mesmo orgânica. Então, esse é o comportamento respondente. Então, ele só responde. A gente responde a um estímulo. Por isso que ele chama respondente. Já depois do Pavlov, a gente teve o Watson, que falou sobre o behaviorismo também. Só que a chavinha da psicologia comportamental, ela muda quando entra o Skinner. Porque o Skinner, ele vai falar sobre o comportamento operante. Que aí entra a questão da aprendizagem também. Aí ela entra a questão da gente tem a apresentação de um estímulo, tem uma resposta, né, minha, só que a minha resposta, ela gera uma alteração no ambiente. Então, é uma resposta que altera o ambiente. Então, por exemplo, né, eu coloquei o exemplo aí, a professora passou o dever de casa. Aí a minha resposta vai ser, eu não vou fazer. Não vou fazer o dever de casa. Só que o meu comportamento de não querer fazer a atividade vai gerar uma consequência. A professora vai ficar brava comigo, vai me colocar sem recreio, por exemplo, vai ligar para minha mãe, vai falar para minha mãe que eu não fiz. Então, todo esse meu comportamento, ele gerou uma consequência. Essa consequência, ela pode ditar se eu vou repetir esse comportamento futuramente ou não. Então, se a professora ficou brava comigo e eu fiquei sem recreio, provavelmente no próximo dia, talvez eu até faça o meu dever, porque eu penso assim, eu não quero ficar sem recreio de novo. Então, eu vou lá e vou fazer o dever de casa. Mas eu vou estar trabalhando por cima da punição, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E aí, essa tendência é o meu comportamento diminuir, porque eu fui punida, né? Então, a minha mãe ficou brava comigo. A professora me deixou sem recreio. Então, a minha consequência vai ser, o meu comportamento vai diminuir. Então, por isso que tem o estímulo, resposta e consequência. Quando a gente fala de comportamento operante, é aquele que opera pelo mundo, aquilo que a gente altera. Então, o respondente é resposta a um estímulo, uma resposta orgânica, e o comportamento operante vai dizer de uma alteração que eu vou causar no ambiente. E aquela alteração que eu vou causar no ambiente vai me gerar uma consequência. Essa consequência pode diminuir ou aumentar a probabilidade de eu repetir aquele comportamento que eu emiti. Ficou claro? Isabela, deixa Oi. eu só te perguntar uma coisa. Só um Uhum. pouquinho, deixa eu só voltar para a tela com você. Entendeu? E aí eu acho muito interessante quando você coloca essa questão, principalmente do Skinner. Eu não sei se as meninas vão pontuar isso, mas Uhum. quando eu fiz pedagogia, a gente via o Skinner como uma metodologia, né, como um recurso ultrapassado, algo que era muito mecânico, e eu acho que tem muita ligação com isso que você trouxe, com a questão, né, dos experimentos em laboratório, e até hoje, né, quando se fala em aba, muita gente entende que aba é uma coisa ruim, porque a aba é uma técnica mecânica que a criança é treinada, adestrada, né? Tem gente que usa até esse termo de adestramento. E aí eu acho legal você trazer isso para a gente compreender que quando a gente está falando de comportamento operante, é literalmente dizer que a gente é capaz de modificar, né, essa consequência ali, se a gente for pensar no antecedente, se a gente conseguir ajustar, entender o funcionamento, a gente consegue modificar, modelar um comportamento adequado. E aí Uhum. isso acontece muito na escola, a gente precisa muito dessa parte, e na nossa graduação, não foi bem vista. E o que que a gente tem muito na escola? Não é só Conteia, não. A gente tem muitas questões comportamentais na escola. Menino que não quer fazer as coisas, menino que chora, que dá birra, que quebra as coisas quando erra, enfim. Então, são vários comportamentos pipocando lá, e muitas vezes a gente faz o processo totalmente baseado em punição, que é o que eu acho, né, que você vai vir falando logo a seguir. Sim. Então, a nossa metodologia na escola é quase que 80% em cima de punição. Uhum. Fez, puniu, fez, puniu. E a gente esquece muito de reforçar aquilo que é bacana.
Aí a Sim. gente parte do pressuposto que aquilo que é bacana é o esperado, não é mais que obrigação dele. Mas a primeira vez que ele faz um comportamento que a gente considera que não é adequado, a gente vai utilizar da ideia da punição. Então, eu acho que esse conhecimento, né, essa compreensão do que você está trazendo, do comportamento operante, como que isso funciona e como que a gente pode utilizar isso a nosso favor, pode fazer muita diferença para o domínio de turma, para o controle não só das crianças com TEA, né, mas os nossos alunos de um modo geral, né? Sim, inclusive, assim, você fala, né, que o Skinner é mal visto na educação, na psicologia, muitas pessoas também, sabe? Principalmente assim, porque no curso de psicologia, acaba que eu tinha mais professores da psicanálise. Então, assim, era só falando que a psicologia comportamental é mecânica, que a psicologia comportamental não leva em consideração o sujeito, que ela não leva em consideração os sentimentos, as emoções, e leva em consideração. Só que a gente trabalha tudo como se fosse comportamento. Então, a minha resposta emocional é um comportamento, porque a minha resposta emocional ela vai gerar em mim uma forma de eu comportamentar. Se eu tô triste, eu vou chorar. O meu choro é um comportamento. Então, acaba que tem essa visão muito também por conta do Watson, porque tem essa diferença, porque tinha o behaviorismo, né, anterior, que era o de Watson e watsoniano, behaviorismo watsoniano, e tem o behaviorismo de Skinner, que é o behaviorismo radical. Radical já acha assim também, né? Radical, tá radicalizando. Mas é radical de raiz, que busca a raiz do comportamento. Entender qual que é a função daquele comportamento, por que que ele surge, né? Então, também, ela também tem essa. É por isso que eu falei das divergências que tem entre as abordagens, porque a psicologia comportamental acaba assim. É mais uma questão de entendimento, né? De você. Porque é uma teoria que ela é muito diferente de todas as outras da psicologia. Porque as outras da psicologia elas são baseadas em cima de filosofia, em cima de fenomenologia. Então, elas estão buscando mais a questão da existência humana, questão de como o sentido da vida, né? E a comportamental, ela é observável, é questão observável, porque ela nasceu numa época em que a ciência psicológica, para ela se impor, ela precisava se adequar à forma da ciência da época, que era uma ciência que ali estava muito ligada à questão física, de você provar aquilo que você estava fazendo. Por isso que tem os estudos, né? Eu coloquei lá do behaviorismo, eu coloquei o ratinho, eu nem expliquei por que do ratinho, porque a gente inclusive na faculdade, a gente faz esse trabalho de fazer modelação do comportamento do ratinho. Então, a gente aplica o que a gente conhece nos animais, faz questão de laboratório mesmo. Então, acaba que é uma via totalmente diferente com todas as outras abordagens, né? E, Isabela, eu acho que o bacana é a gente entender que essa ciência, da forma com que ela foi construída na sua origem, ela sofre modificações. E hoje a gente tem, por exemplo, fruto, né, desse guarda-chuva ali, a aba naturalista. Né? Se a Sim, gente for pensar, do próprio Denver, modelo Denver de intervenção, que também está dentro dessa teoria aí, né, dentro da análise do comportamento, mas vem com uma abordagem muito diferente. sim. Então, eu acho que essas questões, às vezes, assim, fica truncado mesmo, né? É, Por causa do contexto, e muitas vezes pelo desconhecimento, de não entender direito como funciona e compra uma ideia, às vezes, né? Daquilo que você falou, do professor ou da linha que ele atua, enfim. sim. E tem inclusive até a TCC, né, que eu coloquei só ali para frente, que é a terapia comportamental cognitiva, que é uma junção da comportamental com a psicologia cognitiva. Então, assim, tem ainda as adaptações, mudou muito, não é como era antigamente, né? É isso que você falou mesmo, a ciência, ela está em constante processo, ela não é algo que para no tempo. Uma coisa que eu falo hoje, ela amanhã pode não ser verdade. Então, a ciência é isso. Pode passar. E aí, dessa questão do comportamento que eu falei com vocês, da consequência, a gente vai ter dois tipos de consequência, né, que vão se subdividir em quatro. A consequência, né, eu vou ter o reforço e a punição. O reforço é quando eu quero aumentar a probabilidade daquele comportamento acontecer novamente. E a punição é quando eu quero diminuir a probabilidade daquele comportamento acontecer novamente. Então, eu tenho essas duas vias, né?
reforço, punição. O reforço, ele é dividido em reforço positivo e reforço negativo. Mas como assim negativo? Vai ser punição. Não. Agora eu vou explicar a diferença de reforço positivo e reforço negativo. O reforço positivo é quando eu adiciono algo bom, positivo mesmo, no ambiente. Então, a criança fez o que eu pedi. Eu vou lá, dou um abraço, falo que amo ela, dou um presente, porque ela foi muito bem. Aí você fala assim, ah, mas tá comprando a criança. Não é só dar presente, né? Não é só você agradar ela, fazer coisas que ela gosta, mas também da questão do afeto. A gente tem estudos que falam, né, inclusive, que o reforço positivo do afeto, ele é um dos maiores reforços positivos que existem, a questão do afeto. Tem um estudo que faço, eu nem esqueci de trazer, eu podia ter trago, do macaquinho, eu não sei se alguém já viu, que tem lá o macaquinho, que é a mãe de ferro, toda seca, né, uma bichinha assim, só que ela tem comida. E aí tem a outra mãe, que é uma macaquinha fofinha, toda bonitinha, lógico que é fake, né, essas mães. E aí eles fazem para ver assim, qual que ele vai preferir? Ele vai preferir a que não tem pelinho, que não é fofinha, que não é, sabe, aquela coisa gostosinha de abraçar, mas tem comida, ou a outra? E ele prefere o afeto. Ele prefere a outra. Esses também são dos estudos que faz, né, com os animais, que a gente sempre fala. E então o afeto é uma das formas, um reforço positivo maiores que a gente tem. Então, a gente pode reforçar com palavras, a gente pode reforçar com gestos, com abraços, com beijos, né? Com levar para passear, fala, nossa, vamos ali, olha só que legal que você fez. Aí você pode fazer combinados também com a criança, combina com ela assim, ó, se você fizer isso e isso dessa forma, a gente vai fazer isso. Então, assim, é uma questão de reforçar um comportamento que é bom. E aí a gente tem um reforço negativo. O reforço negativo é a retirada de um estímulo aversivo do ambiente. O que é isso, né? Por exemplo, você tá com um sapato, sabe aquele sapato que tá pegando no calcanhar? O dia inteiro aquele negócio pegando no seu calcanhar. Sabe na hora que você chega em casa, você arranca aquele sapato? Você quer coisa mais gostosa que isso? É exatamente isso que é o reforço negativo. É a retirada de um estímulo aversivo, o sapato lá apertando, retirada daquele estímulo aversivo de perto de você. Então, aqui eu coloquei o exemplo do videogame. A criança, ela estava de castigo sem videogame. Aí foi combinado com ela, né? Uma punição. Mais um exemplo, assim, para a gente trazer para a realidade. Era uma punição, ele estava sem o videogame. Só que aí eu posso transformar essa punição em um reforço positivo. Quando eu combino com ela, falo assim, ó, se você emitir, fizer assim, assim, assado esse comportamento para mim, eu te devolvo, né, como é que fala, né, te retirei, né, ai meu Deus, confundi tudo aqui. É tão complicado a gente entender que eu também me confundo. Mas é a retirada desse estímulo aversivo. Tinha um estímulo aversivo que era eu não poder jogar videogame, e aí eu tirei esse estímulo aversivo. Eu falei, agora você pode jogar videogame. É da mesma forma que acontece com o sapato. Esse é o reforço negativo. E aí a gente tem a punição. A punição, ela é a forma que a gente mais usa, né? Que é como a Gislaine falou. Só que ela não é a mais efetiva. A mais efetiva para a questão da aprendizagem é o reforço. A punição, ela vai gerar na gente alguns comportamentos, inclusive um que chama contra-controle. Da gente tentar fugir daquela punição e continuar emitindo aquele comportamento. Que a gente dá o exemplo, né, de quando você está dirigindo, e aí, na hora que você tá dirigindo, você tá vendo aquela monte de placa escrito 60 km, 60 km, 60 km. Na hora que você chega, que você vê que tem um radar, que aí você diminui para 60 km. Então, é um contra-controle, né? Só quando tem ali a punição, que eu vou emitir o comportamento, mas eu vou estar sempre fugindo ali da multa, né? Sempre tentando fugir. Então, a punição, ela não é ideal para a gente trabalhar a questão da aprendizagem. Então, a gente vai ter a punição positiva, que vai ser a adição de um estímulo aversivo. Então, por exemplo, a criança fez algo que eu não gosto, e aí eu vou gritar com ela. Eu estou adicionando o grito ao ambiente dela. Não pode fazer isso, eu já falei com você. Então, eu estou adicionando um estímulo. Ou colocar ela de castigo,
que também é adicionar um estímulo aversivo ao ambiente dela. Já a punição negativa, a gente vai colocar de tirar. Punição negativa é tirar. Tirar algum estímulo que é positivo para ela. Então, deixar a criança sem jogar videogame, deixar a criança sem celular. Então, todas essas também são formas de punição que a gente tem. Então, o reforço positivo e negativo. O reforço positivo é a adição de um estímulo bacana no ambiente, e o reforço negativo é a retirada de um estímulo que é ruim do ambiente. Então, um adiciona, o outro tira. A punição é a mesma coisa. Uma punição, a positiva, eu adiciono, só que um estímulo aversivo no ambiente, e a outra, eu vou retirar um estímulo positivo do ambiente. Ficou claro? Ô, Isabela, deixa eu só... Volta para a tela nós duas, por favor. Eu falo antes de pedir para ele voltar. É só porque a Rosa só estava tentando, né, sintetizar aqui, eu acho que ficou bacana. Só para entender, porque essa parte dos reforçadores, a gente de fato, não é difícil de entender, é difícil de aplicar. Eu falo que a maior dificuldade da análise do comportamento, na minha visão, não é compreender. É a gente dar conta de aplicar, porque são sutilezas, né? O comportamento é muito sutil mesmo. Ao mesmo Então, tempo que ele é uma punição, ele pode ser um reforçador. Se ele está em um ambiente, ele é punição, e é bem... Isso. E se a gente fala dessa ideia do reforço positivo, dá a sensação que a gente só reforça, só trabalha com reforçador positivo, comportamentos adequados, e nem sempre. Então, às vezes, a criança tem, né, um comportamento que a gente vai chamar de disruptivo, né, ou desadaptativo, como a Isabela chama. Ele faz algo que não é adequado e a gente acaba reforçando aquilo como uma forma positiva. Vou dar um exemplo bobo, né? Que todo mundo já vivenciou isso com o filho. Quem tem, né? Quer alguma coisa. Então, qual que é a função do comportamento? Né? O que ele deseja? Ele quer pegar o celular, usar o celular agora. Ele pede à mãe, a mãe fala, não, agora não é hora. Aí ele chora, esguela, rola para o chão, arruma aquele espetáculo. A mãe estressa e entrega o telefone. Então, o que ela fez? Ela reforçou aquele comportamento né, dando aquele celular para ele. Então, aquele comportamento, aquele reforço que ela acabou utilizando, né, ela entregou para ele no celular depois de um comportamento que não era o esperado. Então, ela reforçou de forma, entre aspas, positiva nesse sentido. Ela deu algo, né, ela fortaleceu um comportamento que não era adequado. Porque senão a gente parte do pressuposto que reforço positivo, ele só reforça coisa boa. Que se fosse assim, era bom demais, né? E era às muito vezes fácil. a gente também pune comportamentos que seriam adequados. Né? Por exemplo, a criança vai pedir ajuda, não sai para lá, não estou com tempo. Então, o que ela vai entender da próxima vez? Eu não vou pedir ajuda, porque ele não tem tempo. Então... E aí eu acho que é essa colocação, né? De estar... o difícil que eu falo da análise de comportamento é isso, é a gente... Porque nós não somos lá uma máquina também, né? Está bem toda hora. Às vezes, na hora você está muito estressado, você já entrega o que tem ali, xinga e às vezes toma, fala um não ali, que às vezes é desnecessário. Então, quando a gente pensa nessa questão do reforçador, ele é muito eficaz, sem dúvida. É comprovado que é eficaz. Só que ele é perigoso se a gente não fizer de forma consciente, né? Então, diante de um comportamento da criança, que pode ser várias coisas, que pode ser o choro, que pode ser a birra, mas que pode ser um comportamento adequado, né? Ele está te pedindo ajuda, ele está te fazendo uma pergunta, ele está ali, né, tentando se expressar de determinada forma, que a gente acaba, né, meio que punindo. Deixa eu ver, aproveitar de fazer umas perguntas que já estão aqui de uma vez, tá? Espera aí. Aí a Lu está com dúvida no reforço negativo e na punição. Então, eu acho que era até o que eu ia comentar, né? Quando a gente pensa no reforço negativo, né, a gente vai fazer a retirada de alguma coisa. E essa retirada, né, não necessariamente é no sentido de punir, né? Porque a punição ela tem um peso diferenciado, que a gente quer, às vezes você quer extinguir alguma coisa punindo, né? E aqui o reforço negativo não necessariamente ele vai fazer isso. Então, o reforço negativo ele tem uma função ali, né, que a gente utiliza para modelar um comportamento, que muitas vezes é retirar algo que incomoda, que na maioria das vezes, né, é fazer daquele ambiente, olha, se todo dia, se ele gosta de dar uma volta,
E aí ele está proibido de sair da sala, porque a professora combinou que tem que ficar ali, né? Beleza. Então, às vezes, é esse comportamento que é essa ação, né, que o professor tem, no sentido de ele acabar uma atividade e falar, agora vai lá dar uma volta. Então, ele estava lá proibido de sair, mas se eu combino, olha, se você conseguir terminar essa atividade toda, assim que você terminar, você pode dar uma volta de 2, 3, 4 minutos. Então, a gente vai pensar no reforço positivo e negativo nesse sentido. Aquilo que eu adiciono no ambiente e aquilo que eu retiro do ambiente, com a intenção de reforçar algo que eu quero, às vezes, manter ou algo que eu quero retirar. Agora, a punição, ela já tem uma função diferente ali, né? Você quer, de fato, punir. Fez isso, toma isso. Ah, você vai fazer isso, então eu vou tomar o celular. Ah, você vai fazer isso, então vai ficar de castigo, né? Então, acaba que a função ali da coisa que a gente está dando que difere. Reforçador, eu quero manter ou retirar algo. A punição, eu estou, de fato, punindo, né? Eu estou utilizando de uma ferramenta aí de punição. Se você quiser dar uma explicação melhor do reforço negativo e da punição para a Lu, pode ficar à vontade. Do reforço negativo, eu vou dar um exemplo que também acontece assim. Vamos supor, uma criança, tem uma certa criança específica, que ela, sempre que ela está ali na sala de aula, ela está fazendo bullying com ela, chamando ela de nome, sabe o que acontece muito, né, nas escolas, principalmente ali quando eles estão no terceiro ano para frente, eles começam demais, e aí, então, começa, né, é sempre aquele menino específico que está fazendo bullying com aquela menina. Dia que ele não vai, para ela é uma glória. Porque para ela, o estímulo aversivo, que é ele saiu, ele não tá na sala. Então, para ela, a sala de aula fica perfeita. Para ela fica ótimo, fica super reforçador, ela consegue assistir a aula tranquila, porque não tem aquele chato para ficar, né, aborrecendo ela. Então, tirar aquilo que está fazendo mal, ou que é ruim, ou que não é legal, do ambiente da criança. Então, seria esse exemplo, assim, de tirar, né, o menino que está fazendo bullying da sala de aula. Esse seria o reforço negativo. Retirar um estímulo aversivo do ambiente. Já a punição, a gente vai ter adição de uma coisa ruim ou a retirada de uma coisa boa. Então, nenhum dos dois é bom. Enquanto o reforço, né, o reforço positivo é algo legal, gostoso, né, da gente ter. O reforço negativo também acaba sendo, né, porque igual eu falei, quando você tá com o sapato apertado, você vai lá e tira, que alívio. Chegar em casa, tira o sutiã, né, todo mundo também. Ai, que alívio, o dia inteiro esse trem me apertando. Então, é uma coisa boa, é gostosa, às vezes é um alívio que você sente. Já a punição não vai ser sempre a adição de algo ruim ou a retirada de alguma coisa que você gosta. Eu não sei se ficou mais claro agora, Gislaine? Eu acredito que sim. E quando a gente fala na punição como retirada de algo bom, eu acho que fica claro, né? Então eu posso acrescentar uma experiência ruim ali para aquela criança, né? O castigo, etc. E posso também retirar algo que ele gosta, né? Que é algo que a gente usa muito. Punição a gente entende perfeitamente, né? Porque eu acho que a gente utiliza demais em casa, utiliza muito. Eu sempre reforço isso com os pais, olha. A gente precisa valorizar quando a criança faz alguma coisa dentro do esperado. Porque às vezes ela tenta, o que ela consegue fazer ali pode ser mínimo. Aí a gente acha que é mais do que obrigação. Enquanto que qualquer falha a gente está lá punindo, né? Então, acho que isso aí é super importante. Isabela, eu vou aproveitar aqui, vou falar a segunda palavra-chave, pessoal, o Tiago vai deixar escrito aí também. Segunda palavra-chave é reforço, tá? Primeira foi comportamento, a segunda reforço, ok? Pode ficar à vontade, Isabela. Então, pode passar essa parte? Pode passar. E aí, quando a gente fala que o comportamento ele tem uma função, a gente precisa entender qual que é a função que esse comportamento está tendo. Porque os nossos comportamentos, às vezes a gente não para pensar. Por que eu sempre ajo daquela forma? A gente vai sempre indo no automático, só que a gente não percebe que tem alguma coisa que aconteceu para eu sempre responder daquela forma. Então, na terapia, principalmente, a gente vai fazer essa análise, da gente entender, fazer uma análise funcional. O que é a análise funcional? Da gente entender qual que é a função daquele comportamento. Para a gente entender, a gente vai fazer o ABC
da terapia comportamental, que chama antecedente, comportamento, consequência. ABC é porque, lembra que eu falei com vocês que behavior é comportamento em inglês, né? Então, por isso que é o B aqui no B. E aí, os antecedentes vão dizer de tudo aquilo que está em volta do sujeito, antes da resposta, como que está o ambiente, a situação, o contexto, o que que acontece, o que que virou a chavinha, né, assim, que gerou aquele comportamento nele. E aí o comportamento vai ser a forma, né, como ele vai se expressar diante daquela situação, e a consequência é o que vem depois. Então a gente vai entender quais, por exemplo, são os reforçadores daquele comportamento. Então a gente vai entender assim, ó, acontece isso, e aí o fulano responde dessa forma. Só que ele só responde dessa forma aqui, porque na letra C, que é a consequência, ele é reforçado dessa forma, acontece isso. Então, assim, a consequência, o ABC, é da gente entender o que acontece antes, o durante e o depois. Para a gente conseguir compreender qual que é a função que aquele comportamento tem. Eu entendendo a função daquele comportamento, eu consigo fazer, criar metas para a gente conseguir alterar aquele comportamento. A gente fazer, né, a alteração daquele comportamento para um comportamento que seja mais adequado. Então, se eu entender a função do comportamento, eu consigo compreender melhor por que aquele sujeito age daquela forma. Então, a gente consegue fazer isso muito também com o paciente que tem crise de ansiedade, que normalmente ele só tem a crise de ansiedade, mas não sabe o que gera a crise de ansiedade em você, o que aconteceu antes. É sempre que eu tento fazer alguma coisa, só que eu me sinto incapaz. E aí, isso gera o comportamento de ficar, né, ansioso, e aí a consequência vai ser, não, as pessoas começam a me falar, não, você é capaz sim, e aí me reforçam, e aí eu me sinto melhor. Então, essa questão do antecedente, comportamento e consequência é muito legal, e eu trouxe uns exemplos bem bacanas, pode passar. Do Abaluna, não é? Acho que foi da Abaluna. Abaluna, isso. Quem trouxe aqui algumas análises funcionais para a gente pensar na escola. Então, o primeiro tem como objetivo, né, a função do comportamento é a atenção social. Então, a gente tem lá a situação. O aluno se comporta para ter acesso à atenção do adulto ou colegas. Então, a gente vai ter o exemplo. Antecedente. Durante o acolhimento, o professor está ajudando outro colega. Aí a gente vai ter o comportamento. João começa a pular e fazer flapping com a mão. Aí a consequência, a professora deixa o colega e vai falar com o João. Então, o que ela fez? Ela reforçou o comportamento do João de ficar pulando na sala de aula, ficar tentando chamar a atenção dela quando ele está querendo atenção. Então, ele ganha atenção social com isso. Então, a função do comportamento é a atenção social e eu tendo o antecedente, o comportamento e a consequência, eu consigo modificar. Então, a gente vai falar com o professor, olha, quando ele estiver assim, você fala com ele, né? Eu não vou ir até você enquanto você não se sentar. Porque, né, você não quer reforçar o comportamento dele de ficar pulando e balançando, né, as mãos. E aí a gente tem o outro, que é a fuga da demanda. O aluno, ele se comporta para fugir ou esquivar de uma atividade que ele não gosta de fazer. Então, a gente tem um exemplo antecedente. A professora diz, vamos cantar uma canção. E liga uma música. Comportamento. João começa a pular e fazer flash com as mãos de novo. Consequência, a professora abaixa o volume da música e todos cantam enquanto o João fica pulando em um canto distante. Então, a professora, né, mudou o comportamento dela, diminuiu a música por conta do comportamento do João. Então, o comportamento dele ali tem uma questão de fugir daquela atividade que ele não gosta de fazer. E aí, aquela fuga, a professora deixou, porque ela diminuiu a música, ela foi lá e deixou ele ficar pulando no canto, né? Então, ele conseguiu o que ele queria. Então, ele foi novamente reforçado o comportamento dele. A gente tem o reforço tangível, que é o aluno se comporta para ter acesso a um item ou atividade preferida. Então, o antecedente, a professora diz, hora de guardar os bloquinhos. Isso acontece direto na sala de aula, né? Comportamento. O João, de novo, começa a pular e fazer flapping com as mãos. A consequência, a professora diz, tudo bem, deixa você brincar mais. Então, vocês estão vendo que em todos esses quadrinhos, ele está tendo o mesmo comportamento. Então,
Aí quando a gente pensa assim, então um comportamento, ele pode ter diversas formas, né? Ele pode ter, a gente vai poder fazer análise do comportamento só na situação, porque o comportamento em si, ele não diz nada. O João pular e começar a fazer flapping com as mãos não tem sentido nenhum. Se eu não analisar ele dentro do contexto. Vocês estão vendo que tem 1, 2, 3, 4 contextos, né? O outro eu ainda não li, não, mas tem 3 contextos ali, que é o mesmo comportamento, mas esse comportamento tem diferentes funções. Então, a gente tem que sempre fazer essa análise funcional do comportamento dentro do ambiente, dentro ali da avaliação de um contexto. A gente nunca faz avaliação de um comportamento isolado. A gente faz ela dentro de um contexto. E a gente tem o último, né, que é o sensorial, quando o aluno se comporta de forma a obter estimulação sensorial, que são os comportamentos, então aí fala, né, dos comportamentos, né, o aluno se comporta de forma a obter estimulação sensorial. Esses comportamentos sensoriais são reforçados automaticamente. Então, comportamento comum, pular, balançar, fazer flaps com as mãos, etc. É da questão sensorial também da criança. Então, acho que é isso. Tem alguma dúvida? Ou tá tranquila essa análise funcional? Ô, Isabela, só um minutinho. Nessa parte, eu acho que é muito interessante a gente pegar esse conceito, entender isso direitinho, né, que é a função mesmo desse comportamento. E é aquilo que você disse, né, não é o comportamento em si, choro. Choro é um comportamento dentro dessa análise, né, funcional. Mas ele tem inúmeros motivos, né? Ele pode chorar porque ele quer um brinquedo, ele quer, né, tá bem focado nessa questão do controle. Ele pode chorar para chamar atenção. Ele pode chorar ali, né, por uma questão, por uma reação, por fugir de uma demanda. Então, essa parte é algo que a gente percebe muito recorrente no TEA, que é quando, né, tudo é justificado pelo TEA. Então, às vezes, a criança está lá, todo o exemplo, né, que você deu da dança. Ela ligou, está todo mundo dançando, e ele correu e está lá fazendo flare. Então, quer dizer, se a gente for analisar o contexto, ele fez por quê? Qual que é a função que aquele comportamento tem naquele momento? Então, é quase que parar, né, e analisar mesmo, observar com atenção aquele comportamento. Então, quanto mais a gente conhece aquela criança, né, aquele indivíduo, quanto mais atento a gente vai estar, mais fácil para a gente levantar essa função. E aí, aquilo que a gente está aprendendo, né, de reforço, ele entra aí. Se em vez de baixar a música e deixar, né, parar a atividade, se todo mundo fosse próximo ao João que está ali, né, pulando, e começasse a dançar como ele, desse uma função para aquele comportamento diferente da que ele está dando, né? Então, ali ele estava fugindo, mas se todo mundo começar a imitar e fazer o mesmo, ele tá interagindo com aquele grupo ali numa dança. E essa parte eu acho que é fácil de entender e difícil de fazer, porque às vezes é tão sutil o que acontece antes. Eu já até contei aqui para os meninos em algumas lives. Eu tenho uma criança, né, que eu atendo com TEA, e ela tinha pavor de segurar lápis. E aí a gente não entendia o que que acontecia com aquele lápis, por que que ela não gostava do lápis. Ela utilizava pincel, ela utilizava outros recursos, mas lápis não. E aí eu fui observar, né, tentar entender o que que incomodava. E a gente foi descobrir depois, junto com o TO, que era o barulho que o grafite fazia no papel. Então, toda vez que você entregava o lápis, ela segurava e já estremecia assim. E às vezes a gente continuava insistindo, né? Mudava a folha, mudava o jeito a posição do papel e nada funcionava. Então, quando a gente para analisar, e aí às vezes esse olhar é quase que amoroso mesmo, né? De perceber o que que aconteceu logo antes. Aí aquele tremidinho que foi a chave da atenção. Tem alguma coisa que incomoda ali, né? Naquele lápis. E aí são essas pequenas coisas, né, que é literalmente observar e dar conta, né, de gerir, entender essa função. É o que acontece na casa da gente quando o filho chora, e às vezes você não sabe se ele quer atenção, se ele quer alguma coisa, e às vezes se é atenção, você para xingar, você deu atenção. Então isso às vezes para o pai é muito difícil de entender. O menino está numa birra, ele está lá xingando. Se ele parou para xingar, ele deu o que a criança queria, que é a atenção. Então, não é, né, o ideal que você pare no momento da crise, onde ele está rolando para o chão, né, e faça ali qualquer tipo de intervenção nesse sentido. Então, eu acredito que essa parte, né, que você estava explicando, ela é muito importante para na hora que a gente for lidar com a criança e principalmente com a criança com TEA. Que às vezes esse comportamento ele é muito mais lida com ele de uma forma muito mais brusca, né? A criança dá uma birra de 5 minutos.
uma criança com TEA dá uma birra de 2 horas. Então, às vezes, você não dar atenção para uma birra de 2 horas é muito mais difícil que você não dar para uma de 5, né? Sim, sim, isso mesmo. Então, tem alguma pergunta? Pode passar. Peraí, deixa eu só olhar se tem alguma aqui. Eu acho que não. Com essa parte da função, a Jo perguntou aqui sobre os combinados que a gente faz na turma. Uhum. Como que a gente encaixa isso? Seria, né, esse combinado seria uma maneira de reforçador, uma maneira de trabalhar esse antecedente, trabalhar uma consequência? Como que você entenderia isso? Combinado é aquele que a gente faz com a turma? O que é que pode, o que é que não pode, enfim. Uhum. Então, aí tem os combinados, né? Mas aí tudo depende da consequência que aquele combinado vai ter. Então, porque assim, né? Então, por exemplo, assim, se você colocar um combinado também que a criança com TEA não vai conseguir alcançar, né? Por exemplo, tem que ficar sentado na cadeira. Assim, né? É um combinado, vamos levantar a mão na hora de falar com a tia, né? Então, às vezes, os combinados com aquela criança, ele vai ser diferenciado, né? Pode ser um combinado que você não vai fazer ele com toda a turma, mas um combinado específico com ele, igual mesmo a Gislene falou, ó, se você terminar essa atividade aqui, a gente vai lá fora dar um passeio. Então, é um combinado ali que você fez também na hora. Porque não adianta você fazer tentar fazer um combinado geral antes, né? E não. Sempre você tem que estar lembrando ele daquele combinado. Para você conseguir também aplicar aquilo até aquilo se tornar uma rotina, né? Com a criança. Então, o combinado com a criança com TEA vai ser. Eu acho que assim, não tem como ser um combinado geral com a turma. Fora alguns casos de TEA mais leve, né? Mas os TEAs mesmo, assim, mais complicados, a gente vai ter que fazer um combinado específico com aquele aluno. Eu não sei se é isso mesmo, assim, no meu ver é isso, né, do combinado, eu entendi. Eu acredito que sim. Eu também respondi mais ou menos para ela nesse sentido. E a Valmásia está perguntando sobre o banquinho, a cadeirinha do pensamento, né, que a gente usa aqui, que é quando é literalmente um castigo. Eu vejo como punição, não sei qual que é a sua visão. Que é quando a criança faz algo que não está correto e aí a profissional, né, senta para ele pensar no que fez. Aí, se você Sim. puder comentar isso também. Ele tá até como exemplo, naquele lá dos comportamentos, tem um banquinho, lá na punição. O banquinho é exatamente para falar de sentar lá para pensar no que ele fez. A última coisa que a criança vai fazer é pensar no que ela fez no hora que ela estiver naquele banquinho. Que ela vai berrar, ela vai chorar, ela vai fazer o caos naquele banquinho até você tirar ela daquele banquinho. Aquele banquinho é punição positiva. Você está adicionando um estímulo aversivo ao banquinho. Eu tenho mesmo uma priminha, que eu fazia isso com ela. Hoje, eu não estudava psicologia, tá? Ela era muito bagunceira. Sabe aqueles banquinhos pequenininhos de madeira? Era aquele banquinho que era o banquinho dela de ir pensar. Só que quando ela ficava naquele banquinho, ela berrava tanto na minha cabeça que era pior para mim ela ficar sentada no banquinho do que tudo. E aí teve um dia que eu peguei o bendito do banquinho para colocar ela para almoçar. Aí eu falei assim, senta aqui. Ela olhou para mim e falou assim, eu tô de castigo? Sabe? Tipo assim, ela já até tinha associado o banquinho à questão do castigo. Então eu tava assim, colocando ela para almoçar. Tanto que era significativo o banquinho para ela, né? Então, o banquinho é uma punição, né, positiva, de adicionar um estímulo aversivo. Inclusive, para ela, o banquinho se tornou super aversivo nesse caso, né? Que nem almoçar nele, ela queria almoçar nele. Porque, para ela, na cabeça dela, ele se tornou um tipo de punição. Tranquilo? Acho que é isso aí. É só para esclarecer, a Ione só confirmou para ver se tinha entendido direito, né? Se o banquinho ele pode ser utilizado para outros fins ou se isso vai ser entendido pela criança como punição. Então, de fato, ela é uma punição. Quando fala punição positiva, lembrando que o conceito que a gente introduziu lá atrás, não significa que a gente está dizendo que é uma punição legal, tá? É. Punição positiva é acrescentar ou dar algo aversivo ali para a criança. Nesse caso, o banquinho é aversivo. Então, por isso que a gente chama de uma punição positiva. Você não está retirando algo, você podia tomar o celular. Ali não, você está acrescentando, sentar. Se você fizer isso, você vai sentar naquele banco e vai pensar. Então, quando a gente fala punição positiva, é nesse sentido. Está acrescentando algo que é aversivo para aquela criança. Acho que é isso.
Pode seguir, Isabela. E aí eu trouxe aqui só um pouquinho das características, né, do TEA, porque mais para frente eu vou falar sobre o que a gente trabalha com a psicologia comportamental e o TEA. Então, para a gente pensar, a gente tem o prejuízo nas habilidades relacionadas à interação, comunicação social e a presença de padrões de comportamento repetitivo e de interesse restrito. E aí tem alterações também, né, na linguagem, mas eu vou falar desses dois porque são as principais, né, focos de atuação na psicologia. Aí pode passar. E aí a psicologia comportamental, a gente tem, além desses, outras inúmeras formas, né, da gente trabalhar também. E eu trouxe as principais. A gente tem o treino de habilidades sociais, porque como a gente viu, tem alteração na questão da interação, da comunicação. E se eu não introduzo esse sujeito, né, ao mundo social, a forma de comunicação com o outro, eu não consigo ensinar ele. Então, se eu não consigo fazer ele me olhar nos olhos, se eu não consigo que ele me imite, se eu não consigo dar-lhe, por mais que ele não se comunique verbalmente, pelo menos de alguma forma, né, para ele fazer interação, interagir ali com o meio social, dele sair daquele mundinho dele e ir para fora. Então, é um treino das habilidades sociais daquela criança. Então, aí tem várias técnicas, né, que a gente vai colocar aplicando, vai trabalhar naquela questão das habilidades da criança. E aí, nisso também tem os comportamentos adaptativos e os desadaptativos, né, que eu falei. A gente chama de comportamentos adaptativos, aqueles que adaptativo porque ele não vai causar nenhum dano. Então, ele é adaptativo. Eu consigo me adaptar às diferentes realidades com o meu comportamento, e aquele meu comportamento não vai gerar nenhum dano. Já o desadaptativo vão ser aqueles que vão causar algum tipo de dano. Então, por exemplo, a criança que está lá o tempo inteiro ali, né, se autoestimulando, fazendo alguma coisa ali que ela não está conseguindo prestar atenção na aula, porque ela está ali o tempo inteiro se autoestimulando, é um comportamento que a gente vai chamar ele de desadaptativo. Mesmo que os comportamentos repetitivos, pode ser, né, eles acalmam a criança, tem um limiar assim, né, da gente pensar até que ponto aquele comportamento ele é bom para ela, né? Porque se ele ficar o tempo inteiro ali, por exemplo, fazendo bolinha, fazendo bolinha, fazendo bolinha, fazendo bolinha, fazendo bolinha, o que isso daí traz para ela de aprendizagem, né? Vai ficar com uma coordenação motora ótima, mas não vai trazer para ela questão de interação com as outras crianças, vai dificultar a questão da aprendizagem dele, porque ele não vai conseguir prestar atenção. Então, é um comportamento desadaptativo aquele que gera alguma consequência ruim, aquele que não vai ser bacana para aquele ambiente. A gente faz orientação e o treino de pais, então toda essa explicação. Se eu não passar para pai e para mãe, questão de reforço, de punição, de análise do comportamento, de análise funcional, tudo que eu fizer no consultório, às vezes o menino vai uma vez na semana, fica lá 1 hora comigo. Qual vai ser a mudança que vai ter se eu não orientar os pais a fazer aquilo em casa também? Então, psicologia comportamental, a gente também trabalha com essa questão de orientação e treino de pais. Principalmente no ABA, né? Quando a gente fala, a gente tem a questão dos pais se tornarem coterapeutas. Deles também, não deles se tornarem o terapeuta, né? Mas deles nos ajudarem a generalizar aquele comportamento, que a gente também tem esse termo na psicologia comportamental. Que quando eu começo a emitir um comportamento em um ambiente, eu tenho que generalizar ele para eu conseguir fazer em outros ambientes. Então, por exemplo, tem muitas crianças que a gente, em casa, a mãe fala assim, não, em casa ele fala, tá falando tudo. Só que na escola ele ainda não tá falando, porque ele tá tímido. Ele precisa de generalizar aquele comportamento que ele está agora aprendendo a falar para outros ambientes. Então, é a generalização daquele comportamento. Então, por isso que a gente precisa de fazer orientação e treino de pais também. Tem intervenção precoce, que eu vi também, né, que a Theo falou muito na última live. Na psicologia a gente também trabalha. Não precisa ter diagnóstico para a gente começar a trabalhar. Porque os comportamentos desadaptativos, a gente vai ter eles desde pequenininho. Então, a birra vai aparecer desde pequena. Às vezes a birra não significa nada, mas a gente já vai trabalhar em cima dela para a gente alterar esse comportamento para um outro comportamento que seja melhor do que a birra. Talvez conversar, falar assim, olha, eu não quero fazer isso. Então, você dá esses também, né,
essa ajuda para mudar o comportamento. E aí tem a TCC também que trabalha, né? Eu coloquei a TCC porque ela é um raminho, né, da psicologia comportamental, mesmo as duas trabalhando com óticas diferentes. A TCC também trabalha muito com autistas, né? Ela trabalha principalmente a questão de regulação emocional, porque a TCC já trabalha mais com essas questões das emoções, dos pensamentos. Então, a TCC vai trabalhar com regulação emocional da criança, dela nessa questão de trabalhar a raiva, trabalhar as crises. Então, a TCC também tem essa função. E a gente tem o ABA, que a gente já vem falando ao longo de tudo, né? Eu coloquei bem resumidinho no último slide, porque eu sabia que a gente ia discutindo ao longo tudo, né? Essa questão da terapia do ABA. Aí pode passar. Isabela, vou te interromper só um pouquinho, é só porque tem umas dúvidas aqui que eu acho legal você comentar, porque vai cair aí no aba, Tá. na aba, né? O pessoal está lá preocupado com o banquinho, não sei se você está conseguindo visualizar ali. É Eu porque tô vendo agora. o que que ocorre? Às vezes a gente vai muito da nossa intenção, a gente entende que punição, reforçador, na nossa ótica. E aí, quando a gente vai analisar comportamento, vai fazer intervenção comportamental, não é a nossa lógica que conta, não é a minha intenção de fazer ele sentar e repensar ou tirar ele de um ambiente que eu considero que ele não está se comportando adequadamente. Mas é muito pensar no entendimento que a criança tem, né, que o indivíduo aprendente tem, diante daquilo. Então, se eu digo, a Ione perguntou se tem algum jeito, né, da gente explicar para ele que o banquinho é para ele esperar, para ele acalmar, sei lá, né? De fazer isso, não de forma de punição, né? Mas o comportamento em si, quando a gente acrescenta algo que é aversivo, ele já configura uma punição. Não é o meu desejo, a minha intenção que vai contar. Né? É literalmente o entendimento e a forma com que aquilo, né, que a gente vai modelando aquilo. Então, se sentar ali naquele momento é algo que é aversivo para ela, configura numa punição. E aí tem uma parte também que eu estava até comentando com as meninas que às vezes a gente espera muito na sala, não é nem por maldade, é por questão de tempo, por questão de quantidade de criança, a gente espera a coisa explodir. E aí, resolver um problema, né, por meio do reforçador ou da punição, a punição chega muito nesse ponto, que é quando a gente deixa a coisa tomar um caminho assim, extremamente desagradável. Aí, a única solução que a gente vê na hora é isso, ou colocar no banquinho, ou pedir para ir lá fora para a supervisora, ou mandar para a psicóloga se tem na escola, enfim. Então, às vezes, eu gosto muito de... Inclusive, é uma coisa que eu queria falar, né? Que nós, Né? psicólogos, como estão na escola, a gente é tratado como punição. Olha, se Exatamente. você se comportar desse jeito, vai para psicóloga. A supervisora também é a mesma coisa, vai para a sala da supervisora. Então, essas coisas eu falo que, dentro da prática, o que a gente sempre sugere? Mexe no antecedente, mexe no comportamento para gerar uma consequência agradável, para não chegar no ponto de explodir. Então, se a criança está desregulando, se você já vai ver que aquilo ali vai virar um problema dentro de pouco tempo, mexe antes. Pede ela para tomar água, pede ela para buscar alguma coisa na secretaria, sabe? São estratégias que a gente vai caminhando para poder, literalmente, né, não deixar chegar numa situação desagradável ali, porque aí você vai acabar punindo. Mas se a gente conseguir mexer nesses antecedentes aí, mexer nessa parte, né, do reforçador, ou desvirtuar ali, né, dentro do que a gente conseguir na sala, é o ideal. Não esperar chegar, né, lá no top das galáxias para poder dar problema. Sim. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Acho que é isso. Ali pode seguir na aba, que eu acho depois o que tem perguntando aqui, você vai falar e agora. Tá. E aí, então, a gente tem o quê? Que é a aba, né? A aba, ela é baseada, né, na análise do comportamento, que é essa teoria toda que eu expliquei para vocês, da psicologia comportamental, dos comportamentos, reforço, análise funcional, extinção de comportamento, modelagem de comportamento, todos esses termos que a gente trabalhou aqui, generalização, extinção. Então, ela é isso, assim, primeiro a gente vai fazer uma avaliação da criança, e a gente vai identificar aqueles comportamentos, né, que são
ruins, né? Aqueles comportamentos que não são bacanas, que eles não geram nenhum ponto positivo e que dificultam a questão da aprendizagem, que dificultam a questão da interação social. A gente vai fazer um levantamento desses comportamentos e a gente vai criar metas, né, para a gente conseguir fazer mudanças, né? Então, a questão aqui seria, né, aumentar comportamentos adaptativos e reduzir aqueles que podem prejudicar ou interferem no aprendizado. Então, a gente vai fazer essa mudança. Para isso, a gente faz a modelagem do comportamento, que a gente vai trabalhar com extinção de comportamento. E aí, a extinção de comportamento gera inúmeros outros conceitos, que se eu for ficar explicando também, vai demorar mais uma hora inteira para falar sobre extinção de comportamento. A gente tem limiar, tem não sei mais o que, tem a questão do comportamento aumentar quando você está querendo extinguir, porque ele está querendo continuar com aquele comportamento. Então, assim, são muitos outros conceitos que vão ter, não é só simples assim como está falando, né? Mas o que a gente vai fazer é esse levantamento dos comportamentos, a gente vai fazer metas, como que a gente vai fazer para alcançar esses comportamentos adaptativos, como que a gente vai conseguir conciliar ali com a família, conciliar com a escola, para a gente conseguir reduzir esses comportamentos desadaptativos, só que a gente sempre vai trabalhar com reforço. A gente não vai trabalhar, né, com a punição, porque a punição, como eu falei, né, ela gera, às vezes, algumas outras intercorrências que não são legais, como o contra-controle, que eu falei, que é você ser contra o controle que estão tentando te fazer, né? E aí, a aba, né, ela é uma ciência, tem o objetivo de avaliar, aquilo que eu falei, avalia os comportamentos da criança, a gente entende aqueles comportamentos, quais são as funções daqueles comportamentos, a gente faz toda aquela análise funcional para a gente entender. Porque para a gente modificar um comportamento, a gente precisa de entender ele antes, porque ele tem uma função. Como é que eu vou extinguir um comportamento se ele tem uma função para a criança? Eu vou ter que ensinar ela um novo comportamento que tem a mesma função daquele outro. Então, às vezes, em vez dela chorar, fazer birra quando ela não quer fazer alguma coisa, eu posso ensinar ela a falar assim, você não precisa dar birra, chorar, a gente pode sentar e você falar, olha, eu não quero fazer isso agora, eu não gosto disso. Ensinar também as crianças, né, menorzinhas, pequenininhas principalmente, né, elas conseguirem assim, né, as que conseguem verbalizar, as que não conseguirem verbalizar, utilizar, né, os meios para ela entender por que ela tá chorando, por que ela tá berrando. Então, a gente explica o comportamento e a gente modifica. Então, a gente só modifica um comportamento quando a gente entende ele. Porque a gente tem que trocar a função, né? A função de um comportamento desadaptativo para um comportamento adaptativo com a mesma função. E para isso, a gente tem um conjunto de técnicas, procedimentos, intervenções. E é uma das referências, esse tipo de tratamento, né? O ABA, para o tratamento do TEA, principalmente. E aí é isso que eu falei, eu acho que é isso, bem resumidinho, porque a gente falou muito dele, assim, ao longo do tempo, né? E o ABA é muito complexo, né? Tanto que eu também estou fazendo formação dele agora, né? E assim, é uma vida, né, para a gente ir estudando em cima, porque sempre vão ter coisas novas, né, para a gente aprender, técnicas novas, como a Gislene falou, né, cada criança é uma criança, cada criança a gente vai ter que usar um tipo de recurso diferente, uma forma diferente, então, acho que é isso. Isabela, Oi. pode? Vou falar a terceira palavra-chave. Pessoal, a terceira palavra-chave, punição. Só para lembrar, comportamento, reforço e punição. O Tiago vai colocar embaixo, tá? Antes da gente fechar, depois você pode até colocar, acho que você vai deixar, vai ter uma tela que tem seu telefone, né? O pessoal também Tá aí já. conhecer e tudo. Ah, tá, beleza. E importante também, eu queria só que você me esclarecesse o que significa TCC, qual que é a sigla, você sabe de qual? Terapia cognitivo-comportamental. Tá. Que aí é a Tem junção dúvida? da psicologia comportamental com a psicologia cognitiva. Cognitiva. Isso. Tá. Então, beleza. Acho que foi bem bacana. O pessoal aqui, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Acho que a gente conseguiu responder tudo. Claro, gente, que vai surgindo inúmeras dúvidas depois. Não, por mais que a gente tente explicar, que é isso que a Isabela falou, né? Uhum. Os conceitos, o básico ali, precisa mesmo de um aprofundamento, precisa de estudar, se debruçar sobre isso,
Tem muitos cursos bons, inclusive muito vídeo gratuito. Eu sempre sugiro a Maíra Gaiato. No YouTube dela, ela tem muita coisa explicando sobre aba, explicando sobre comportamento, e numa linguagem assim que ela pensa muito naquilo que a Isabela estava falando, da orientação parental, né? Desse cuidado aí de ter uma fala clara para os pais. Eu sugeri um livro dela também, que eu sei que você conhece, que é O Reizinho Autista. Conhece, Isabela? Não, conheço não. Vale muito a pena, ele é pensado para pais, e ele vem falando Uhum. exatamente da função do comportamento e de estratégias que a gente pode utilizar para poder, né, fazer essa extinção. Lembrando daquele pico que você chamou, né, atenção aí, que às vezes na hora que você está fazendo correção ali, a criança faz pior, né, que Sim. ela literalmente está lutando para manter aquele comportamento. Então, ela traz essas questões aí de uma maneira bem clara também. Lembrando, gente, que a Isabela compartilhou esse slide dela e o livro Psicologias, que está aí no topo do chat da live. Vocês podem clicar e baixar, tá? Eu estou deixando tudo numa pasta sobre TEA, porque eu acho que fica mais fácil. Então, lá vocês vão encontrar não só o material de hoje, mas da live passada e da primeira que eu trabalhei. Eu vou colocar tudo numa pasta só, porque eu acho que depois para vocês acessar fica melhor do que esse tanto de coisa, né? Esse tanto de link. Então, por isso que eu coloquei assim. Terceira palavra-chave, já falei? Oi? Só um tiquinho. Peraí, Isabela. Tiago está lembrando aqui, Isabela, que ele não tinha projetado o seu último slide, que ele vai projetar, se você quiser também, né, comentar alguma coisa antes da gente finalizar. Uhum. Antes de eu te passar para o Tiago projetar, eu já queria te agradecer. E aí, logo depois que você encerrar, né, que você apresentar, colocar, deixar aí, acho que está o seu e-mail e seu telefone. Aí a gente já encerra, porque eu já vou para outra aula e te agradeço demais, viu, Isabela? A gente ainda se encontra por aqui no Meet. Tá. Pessoal, depois da Isabela, eu vou deixar meu tchau para vocês. Já vou colocar, assim que ela, enquanto ela estiver falando, eu já vou colocar o link para vocês preencherem o formulário aí, tá bom? Tiago vai te colocar na tela com o seu slide final aí, tá, Isabela? Tá. Certinho? Então, gente, tá aí o meu e-mail, o meu telefone. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, eu tento responder. Posso indicar outros livros para quem gosta, né, da análise do comportamento. Tem livros mesmo do Skinner que a gente tem que começar lá da base para a gente conseguir entender a evolução do conceito. E aí, esse livro, né, que eu passei, o Psicologias, que eu deixei, e também o Princípios Básicos da Análise do Comportamento, vocês conseguem achar ele também com PDF. Eu que não achei para conseguir compartilhar a tempo, mas ele também é um livro muito bom e introdutório. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, na hora que estiver lendo lá o livro, falar, Isabela, fiquei com dúvida nisso aqui, pode mandar um e-mail, mandar uma mensagem no WhatsApp, que eu tento responder na medida do possível, tá? Se quiserem também entrar em contato para perguntar alguma coisa, conversar, tá? Fiquem à vontade. E aí o último slide é só as referências que eu deixei, que foi dos que eu utilizei, né? Que é o livro de psicologias, o análise do comportamento. E acho que é isso. Eu queria agradecer a Gislaine, né, por essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Conversar. Vocês são muito engajados aqui no negócio, eu nem consegui acompanhar o chat. É muito engajamento, conversa mesmo. Achei muito bacana. O pessoal participa mesmo, tá uma gracinha, super participativo, troca Sim, também. Então, a gente tem profissionais de várias áreas, cada um vai contribuindo, vai lembrando de alguma coisa para, né, para pontuar. Essa turma está engajada mesmo. tá muito. Então, gente, deixa eu ver. Acho que alguém falou que o formulário não está abrindo. Eu vou tentar abrir aqui, tá? Enquanto eu vou encerrar a live, mas o Thiago vai mantê-lo um pouquinho para vocês preencherem o formulário, enquanto isso eu confiro, tá? Isabela, mais uma vez, muito obrigada. Volte sempre. Toda vez que quiser vir contribuir conosco, pode ficar à vontade, que o canal é seu aqui, Pode tá? me chamar. Futuramente, quando eu estiver formada já no ABA, né, eu venho Isso, aqui dar com ela só sobre água. isso. Nós vamos combinar mesmo, precisa muito. Pessoal, ótima noite aí. Eu vou olhar a questão do formulário e já, Tiago, deixa um tempo aí para vocês preencherem, tá bom? Abração, ótima noite aí. Tchau.